Olá, olá, boa noite a todos, tudo bem? Então hoje nós vamos dar sequência à nossa série de lives do projeto dos Extraordinários, que é um projeto coordenado pelo Dr. Antônio Tavares Bueno e pela Marta da editora Conceito de Saúde, e de um grupo de profissionais que está estudando e produzindo literatura sobre a ortodontia ou odontologia miofuncional, a nova medicina orofacial. E hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Ariane Cola, e nós vamos falar sobre o entendimento da classe 2 pela odontologia miofuncional, né? O diagnóstico e o tratamento. Então, eu vou chamar a doutora Ariane aqui para a gente começar a nossa live. Olá, Olá, Ariane, tudo bem? tudo jóia? Tudo jóia. Então, a doutora Ariane é uma colega preciosa, que faz parte do nosso grupo, que ela está na cidade de Loanda, no Paraná. Ela é especialista em prótese, império e em ortodontia, né? E já tem uma experiência muito legal dentro da ortodontia funcional. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Prazer é meu em estar conversando com você, com o pessoal todo. Então tá bom. Então hoje nós vamos falar do entendimento da classe 2, né? Pela ortodontia miofuncional, né? Então, primeiro, assim, para os leigos, né? Nós, profissionais da saúde, temos um ótimo entendimento de classe 2, sabemos o que é classe 2, né? Mas, doutora, vamos explicar primeiramente o que é classe 2, né? Para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Vamos lá, então. Eu vou começar só introduzindo, dá para ver aqui certinho. Sim. Eu só para começar explicando, né, sobre a classe 1, que é considerado o padrão ideal, e é onde a maxila ela se encontra levemente anteriorizada em relação à mandíbula. Então, os dentes de cima, eles estão um pouquinho para frente em relação aos dentes da mandíbula, os dentes de baixo. Eles têm um trespasse de, no máximo, de 1 a 3 milímetros, mais ou menos. Esse é considerado um padrão ideal. A classe 2 acontece quando essa maxila ela é bem mais anteriorizada em relação à mandíbula. A mandíbula ela é uma posição mais retruída, ela é mais para trás. Né? E isso, a hora que a gente olha esse trespasse, então ele é sempre maior do que aquele considerado ideal, e o que causa bastante alteração na face, alteração sistêmica, na postura do paciente, do indivíduo. Entendi. É como se fosse os dentucinhos, né? Nós chamamos o Ronaldinho, né? Isso mesmo. Ah, então, legal. E dentro dessa classe 2, né, que nós temos, então, que nem você bem explicou, né, os dentes de cima, né, que nós chamamos de tampa, né, e os dentes de baixo, a panela, eles têm que ter um encaixe, né, sempre os dentes de cima, o arco superior tem que ser maior do que o arco inferior, mas quando nós temos uma diferença negativa nisso, ou seja, né, nós temos um arco inferior menor, um arco superior maior, né? Nós temos esse trespasse, então nós chamamos de classe 2, né? Então isso tem várias características dentárias e faciais, né? Você pode explicar um pouquinho dessas características para a gente? Então, tem muitas características e é muito fácil da gente assim identificar um paciente classe 2. Antigamente chamava muito de paciente carinha de peixe, devido à dificuldade dele conseguir fechar a boca, né? Devido à posição da maxila em relação à mandíbula.
É um paciente que é considerado como síndrome da face longa, algumas pessoas conhecem desse jeito, e é um paciente que ele apresenta mais olheiras, é um paciente que sempre está mais cansado, com a sensação de cansaço, apático. Os lábios, frequentemente, eles estão mais rachado, ressecado. É uma pessoa que ela é mais ansiosa, porque como passa menos ar pela, pelo nariz, que devido a essa dificuldade dessa relação das bases, né, da maxila e da mandíbula, ele normalmente tem uma respiração mais pela boca. Então, isso, como entra um ar mais seco, a imunidade desse paciente ela é sempre mais baixa, é uma imunidade que ele tem uma tendência maior a ter problemas respiratórios, ter amidalite. Ele começa com uma desconcentração, ele é mais desconcentrado, muitas vezes até na escola, né, considerado até muito parecido com o TDAH, né, que assim muita gente confunde isso e na verdade é uma característica do paciente que tem um padrão 2, uma classe 2. Normalmente ele tem muita dificuldade, a reposição de repouso dele é sempre com a boquinha entreaberta. Acabou. E, e quando ele fecha, os lábios, normalmente, os lábios inferiores estão bem contraídos. Então, você vê sempre marcadinho, né, a região do mento. Então, assim, é muito né, a face é bem mais alongada, ele tem essa dificuldade que ele tem para respirar, devido a essa passagem de ar, que é mais pela boca, ele tem uma tendência de anteriorizar a cabeça, de ficar mais corcundinho. Uhum. Então, facilmente, né, para gente explicar bem certinho, né, são caracterizados, então, né, como a face fica mais alongada, né, Sim. geralmente a gente vê olheiras desse paciente, né, que nem você falou, os lábiozinhos rachados, né, pouco hidratados, a pessoa geralmente fica com a boquinha aberta, né, e na parte dentária, né, geralmente o que acontece, né, um termo muito conhecido, né, mesmo pelos leigos, né, os arcos ficam atrésicos, né, que é isso, né, parece que de vez eles se crescerem, se desenvolverem, né, esses arcos eles estão mais fechadinhos, tá? Então, geralmente isso que nós falamos geralmente de classe 2, né? Mas dentro da nossa especialidade que nós estudamos, né, nós vemos o quê? Que esse padrão de classe 2, né, esse paciente de classe 2, geralmente ele tem um problema de crescimento e desenvolvimento, mas nós vamos entender o que? A base desse problema de crescimento e desenvolvimento. Por que ele tem essa alteração de crescimento e desenvolvimento? Porque geralmente ele não nasceu com o seu genótipo para ser assim. Mas as características ambientais e de convivência dos lugares que ele vive, da sua adaptabilidade às circunstâncias, fazem com que ele tenha disfunções importantes para que ele cresça dessa forma, que não é uma forma ideal, né? Que vai levar a vários problemas, não só dentários, né? Por isso que nós estamos aqui, para explicar, que geralmente os pacientes nos procuram por causa de problemas dentários, né? Vem dizer, doutor, o meu filho é dentuço, doutor, o meu filho está com uma mordida cruzada, né? Doutor, o meu filho não arranja os dentes, né? Uma coisa assim. Tem a tendência de quebrar mais os dentinhos da frente quando eles caem, né, devido a essa inclinação. Isso, tem uma possibilidade de trauma, porque o dentinho vira o para-choque, né, da queda, né? O primeiro que bate, né? Então, funcionalmente, né, dentro da nossa especialidade, nós procuramos observar e tratar, né, por que isso acontece, né? E você começou explicando mais ou menos, né, dentro da sua explicação, por que isso acontece. Então, qual que é o nosso entendimento
das causas da maloclusão segundo a odontologia miofuncional? Então, a gente cria hábitos e muitas vezes a gente desconhece, né? Começa lá desde a amamentação e a gente já faz com que o nosso bebê começa a posicionar a língua no lugarzinho incorreto e favorecer uma respiração inadequada. Então, muita gente não sabe, né, disso, mas é fundamental procurar um cirurgião dentista que trabalhe com essa área para fazer uma prevenção quando a gente está no período, né, na gestação, e para poder entender a posição ideal da amamentação, quais são os benefícios que ela vai trazer, o que ela pode levar. Então, tudo começa na amamentação. Mesmo depois, vamos supor que tem uma alimentação adequada, mas pode ter alguns hábitos, como chupeta, dedo, mamadeira, roer unha, tem outras coisas que podem estar levando a desenvolver com que a língua fique na posição inadequada e que pode estar levando também a um paciente com padrão 2. Entendi. Eu vou mostrar um slide aqui, né? Vamos torcer para dar certo, né? Para a gente mostrar mais ou menos, ilustrar isso que a doutora está dizendo, né? Então, vamos tentar mostrar melhor aqui. Isso, tá dando para ver isso, né? Dando para ver. Então, esse é um crânio de uma criança, né? Então, o que nós esperamos que aconteça quando essa criança cresça, né? Que o crescimento ele vá sendo para baixo e para frente. Então, nós esperamos um crescimento para baixo e para frente. Dessa forma aqui, ficou meio embaçado, né? Mas nós crescemos para baixo e para frente. O que acontece quando nós respiramos pela boca? Olha o que aconteceu. Nossa mandíbula rodou, ela cresceu muito mais para baixo e ela ficou para trás, né? Por que isso acontece, né? Nós vamos explicar aqui depois novamente para nós. E isso é o que acontece quando a pessoa engole errado. Olha como é que a mandíbula ficou totalmente posteriorizada, porque quem engole errado, né, como a doutora Ariane falou, para fechar a boca, ela faz uma contração muito grande dessa musculatura aqui, dos orbiculares e dos músculos mentuais, que ficam nessa região praticamente da mandíbula. Então, eles travam fazem uma pressão aqui que não deixa essa mandíbula estar vindo para frente, né? A questão da posição da língua, né, que nós falamos, então eu sempre gosto de falar. O respirador bucal e essa pessoa que desenvolveu essa deglutição atípica, a língua ela sempre tem que ficar no céu da boca, no palato, no céu da boca. E quando a língua não está no céu da boca, os arcos começam a tresear. Por que isso? Porque a língua é um músculo. E quando a língua está posicionada no lugar correto, que é o céu da boca, ela faz uma força de até 500 gramas no arco. Então, ela protege o arco e o arco cresce. Quando a língua está baixa, no caso do respirador bucal, quem manda na boca é a musculatura peribucal e das bochechas, que fazem uma pressão nesse sentido e uma pressão nesse sentido, de 300 a 500 gramas. Então, o arco começa a tresear, a ficar atrésico. Então, essas características do paciente de classe 2. Então, eu vou mostrar um videozinho, doutora, uns 3 minutinhos, para a gente poder tá ilustrando isso que a gente acabou de falar, tá bom? Então, aqui, deixa eu só colocar o vídeo para rodar. Então, quando nós temos uma respiração normal, o que acontece? Os nossos lábios estão fechados, estão selados, nós não temos ou temos pouco movimento em toda essa musculatura aqui, a nossa língua sobe para o céu da boca e nós engolimos.
Veja que não há contato entre os dentes. E a língua está na parte superior do palato. Então, com que isso também não há nenhum trauma na articulação temporomandibular. Quando nós temos uma deglutição atípica, que nós engolimos de forma errada, o que acontece? Olha, quando nós engolimos, a boca se abre, os lábios vão para trás, essa musculatura toda contraída e a mandíbula jogada para posterior. Olha o que acontece, a língua é projetada para frente, já não está no céu da boca, né? Essa mandíbula é projetada sempre para posterior, com a contração indevida de toda a musculatura da nossa face. E o que acontece com nossos dentes? Veja lá, a língua ela se movimenta, ela anterioriza e vai causando pequenos traumas nos nossos dentes que vão alterando o quê? O alinhamento, vai alterando o nivelamento, pode provocar apinhamentos, que seja, os dentes começam a ficar juntos em algumas partes e espaçados em outras partes. E a nossa articulação temporomandibular, como a mandíbula vai indo toda hora para trás, ela começa a sofrer microtraumas durante todo o dia. E o que acontece com o respirador bucal? O respirador bucal fica geralmente com os lábios abertos. Então, o que acontece? O seu músculo digástrico puxa toda a musculatura para baixo, nós começamos a ter um crescimento vertical da face, e olha o que acontece, nós temos novamente um excesso da nossa musculatura aqui, né? A nossa musculatura contrai, que não deve contrair. Quando a gente engole, olha o que acontece. A língua novamente ela vai se projetar de forma anterior, né? Nós vamos ter o quê? Apinhamentos no arco superior, né? Falta de desenvolvimento do arco superior. No arco inferior, nós vamos ter também apinhamentos dentários importantes. Veja só, a língua projetada. Isso é o que o respirador bucal faz. E ele faz isso 24 horas por dia. E a articulação temporomandibular dele, novamente, sofrendo microtraumas toda hora do seu dia. E o que acontece com isso a longo prazo? A longo prazo, nós vamos ter o quê? Dentes tortos, falta de alinhamento dos maxilares, traumas na articulação temporomandibular, podemos ter mordida aberta, mordida cruzada, dificuldades em geral, sem falar nos problemas que a respiração bucal causa no paciente. É verdade. E o que depois de a gente explicar tudo isso, né, a doutora é ortodontista, eu também sou ortodontista de formação, o que a ortodontia convencional oferece para esses pacientes padrões classe 2? A ortodontia, né, tem a ortopedia e a ortodontia. As duas, a ortopedia ainda visa mais assim a parte dos padrões faciais, mas mesmo eu trabalhava muito com ortopedia e mesmo assim eu via muita recidiva, né? Eu vou mostrar, porque a gente visa mais dente, apesar de conseguir uma melhora na face do paciente, mas não consegue no geral, na parte toda sistêmica né, do indivíduo. Então, tem alguns mecanismos que a gente utilizava, né, que hoje também eu quase não utilizo mais, que para poder melhorar dente do paciente. Um deles era, acho que algumas pessoas devem conhecer, deixa eu pegar aqui, que é um jeito da gente segurar. E não era muito legal, o pessoal sofria bastante com isso, né? Porque incomodava, sofria muito bullying na época, até hoje é utilizado, que é o freio, não sei se alguém... Eu usei, doutora, meu Deus do céu, é isso. E hoje ainda ele é usado um pouco menos tempo, mas um pouco mais atrás ele era usado o tempo todo, né? Ela tinha que ir para a escola, tudo, e era desconfortável, né? Você ficar com isso aqui para dormir, para tudo, é bem chatinho, bem desconfortável. Freio de burro. E a intenção era poder segurar um pouco o crescimento da maxila,
para deixar a mandíbula um pouquinho mais livre e deixe fazer com que ela puxe ela para trás, para tentar melhorar um pouco esse desnível, esse trespasse que tem entre uma e outra, né? Jogar os Um outro, mandibulários para trás, né? Também, né? isso. Outros métodos eram aparelhos removíveis. O problema era que tinha que ser usado 24 horas por dia. E é difícil porque as crianças elas vão, estão na escola, elas vão comer, elas esquecem, elas perdem, não usam porque incomoda. Vão jogar, vão se exercitar, daí tem que tirar e perde de novo. Então é muito difícil a colaboração nesse sentido do paciente. E mesmo usando, né, apesar de dentariamente a gente conseguir uma melhora, mas a tendência é a gente não mexer na parte muscular, na respiração e na posição da língua, a possibilidade de recidiva é muito grande. Então, a gente sempre ficava com aquele aperto, né? Tem que ficar acompanhando o paciente, com aquele, ai, vai voltar, não vai. Não conseguia passar uma certeza para o pai se teria um resultado satisfatório ou não, porque depende muito também se vai estar usando esse tempo todo, e é muito difícil quem utiliza esse tempo todo. E para outros métodos daí, quando a gente já passa dessa fase ortopédica, né? A parte, quando já está com a dentição permanente, um dos métodos seria extração, que hoje quase ninguém quer extrair dentinho, né? Então a gente pega e tiraria esses 2 dentes do lado, ou até 4, para poder puxar tudo para trás, esses dentes. Então, melhora a parte dentária, mas não corrige padrão, a face, não corrige postura, não corrige todos os outros efeitos e os outros sintomas causados pela parte muscular. Entendi. Ou através de desgaste dentário, ou tentando com mini implantes, tudo puxar, mas tudo visando a parte dente, né? Não especificamente o que causa, trata mais a consequência e não a causa específica do que relevou a isso. Então, eu gosto muito da ortopedia também, fiz muita ortopedia, né? Mas quando a gente entende a causa do problema, a gente começa a pensar um pouco na ortopedia. Se a causa do problema que leva à classe 2 é uma respiração inadequada, onde a língua não está no céu da boca, então nós temos que reverter a respiração e colocar a língua no céu da boca. Porém, eu não conheço nenhum aparelho ortopédico que tenha o palato livre ou que estimule a língua a levantar. O aparelho A maioria ortopédico... da tendência é jogar mais para baixo ainda a língua, né? Porque ele pega o céu da boca ali e é complicado. Então, geralmente, o aparelho ortopédico ou ele tem uma mola, né? Ou ele tem um expansor, ou ele tem um acrílico no céu da boca. Então, ele consegue fazer uma expansão, consegue, às vezes, até jogar o queixo um pouco para frente do paciente, mas sempre essa língua vai estar sempre mais baixa. E quando você fala de adultos, onde você acabou de dizer que na ortodontia convencional geralmente se extrai 2 dentes de cima, então qual que é o grande problema, na minha opinião, né? Longe de eu estar longe de querer ser dono da verdade. Mas quando você tem um entendimento da causa e da classe 2, que nós tivemos agora, que ou seja, a hiperfunção dos músculos, a respiração inadequada, a língua no céu da boca, onde basicamente a sua mandíbula está para trás, ou seja, a sua mandíbula, a parte de baixo, está errada. Quando você extrai 2 dentes superiores e joga toda essa maxila para trás para encaixar com uma mandíbula que está errada, de vez de você estar só com a mandíbula errada, você fica com a mandíbula e a maxila errada. Aí, quando deveria ter o espaço para sua língua repousar no céu da boca, ela ainda diminui cerca de 14 a 15 milímetros. Ou seja, porque nossos pré-molares têm de 7, 7,5 milímetros. Você tira 2 pré-molares, joga tudo para trás e encaixa a parte de cima, que teoricamente está certa, com a parte de baixo, que teoricamente está errada. Então, na minha cabeça e na especialidade
e no entendimento da causa e do que é a classe 2, é inconcebível tirar 2 dentes e fazer uma retração. Uma das coisas que eu vejo muito assim no consultório, eu também trabalhei muito com a ortodontia convencional, extrair, né? Hoje também passei pela fase de extração dentária, é, que no início a gente não percebe tanto, até assim, porque eu falo, a gente tá sangue à flor da pele, os hormônios tudo ali em alta, mas depois a gente vai começando a perceber as causas, o que ocorre realmente, né? Então, a gente vê um maior apertamento dentário, maior presença de bruxismo, problemas de sono, dores, começa os estalos a hora que abre a boca, né? Zumbido no ouvido, e aí a gente começa, envelhece, muda o padrão, né? Não fica aquele padrão bonito, o nariz normalmente ele muda a posição, fica sem lábios, né? A gente fala assim, perde muito parte labial. E a gente vê assim que isso, a tendência é depois a gente começa a perceber os sintomas e os sinais. Então as dores ficam muito mais frequentes. Tudo por quê? Porque tá fazendo falta aqueles 2 dentinhos que foram, que perderam o espaço. Porque eu precisava que a minha língua tivesse naquela posição e vai fazer falta. A gente estimula ainda mais com que a nossa língua fique para baixo, né? Então, assim, eu falo, e as dores, ela vem. Daqui a pouco, na hora que você passar dessa fasezinha ali da sua adolescência, que você tá com tudo ali, daqui a pouco você começa a sentir, vem de uma vez, e cada vez está vindo mais rápido. E é isso que a gente tem que começar a perceber e parar, porque não precisa passar por esses processos de sintomatologia. Certo. Eu vou mostrar mais um casinho aqui para a gente ver, né? Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Vamos ver se a gente consegue projetar aqui. Então, esse é um caso que nós falamos de classe 2, né? A gente vê ali, né, perfeitamente o dentinho de baixo para trás do dente de cima, né? Muito para trás do dente de cima, né? Nós vemos isso daqui, né? Então, quando a gente olha isso daqui, né, e depois começa um planejamento para a gente tirar o dente de cima, é porque a gente não olhou isso daqui, ó. Olha facialmente onde está o queixo dela. Cada quadradinho desse daqui, ó, tem 1 milímetro. Olha como ele está bem para trás. Então, se nós fizermos um tratamento, por exemplo, num adulto nessa fase e tirar dentes em cima e jogar isso aqui para trás, o que a gente vai ter, né? Num paciente desse tipo. Então, esse é o entendimento principal do classe 2 e do tratamento biofuncional. Quando a gente fala em tratamento biofuncional, é praticamente inconcebível nós falarmos de extração de dente. É praticamente inconcebível falar de extração de dente. Porque você vai tirar 2 dentes de uma maxila que teoricamente está correta para encaixar com uma mandíbula que está incorreta, né? Então, o que nós temos, então, dentro da ortodontia miofuncional de opção de tratamento? Então, hoje, né, o tratamento da miofuncional, eu vou pegar aqui para vocês terem uma ideia. Então, ele é um tratamento que eu falo assim, ele é muito confortável, não tem essa necessidade durante o dia, você fica totalmente livre para suas atividades, para fazer o que você, né, não tem esse problema de você, vou esquecer, ou da criança, de deixar em algum lugar, de ficar constrangido e não querer ir para a escola, porque ele é fácil de você usar, de você utilizar. Não tem, ele não causa dor, não machuca. Você pode ter melhora no que? No aspecto da higienização, porque você é totalmente livre, né, para você fazer a higienização, diferente dos aparelhos fixos, que é mais dificultoso, dá mais trabalho. Aí aumenta o risco, às vezes, de cárie, de gengivite. Então, é muito mais, eu falo assim, é muito mais confortável e rápido, porque a gente vai ter os benefícios, eu falo por mim, desde o início, né? Isso que é muito gratificante. Então, você percebe logo no início já tudo que
de respirar pelo nariz a sensação de bem-estar que te causa. Então é sensacional. Depois que você começa a respirar pelo nariz, você fala assim, gente, como respirar pela boca faz mal. Né? Isso assim, falando de maneira geral, sem falar de dente, que é impressionante. Porque ele mexe não só com... Ele não vai mexer, ele vai alinhando os dentes, mas de maneira com que o osso ele vai acompanhando, os músculos vão acompanhando, então fica aquele sorriso largo, sem aparecer aquelas falhas, né? Então, assim, sem inclinar dente, porque ele vai agindo como um todo. Então é muito bonito, muito legal, assim, em todos os aspectos. Por isso que ele faz eu falo que faz uma harmonização facial, sem precisar de alguns outros métodos mais invasivos. E o aparelho, ele é utilizado, né, de 1 a 2 horas por dia, e você pode estabelecer o seu horário, que você está em casa, às vezes estudando, ou está assistindo alguma coisa, além de um livro, e você vai dormir. Então, não tem nenhum desses outros problemas de, esqueci, hoje não quero usar porque eu estou em tal lugar, não consigo, então é bem tranquilo. E você vai, ele confortável, eu peguei um deles para poder estar mostrando. Ele é muito confortável, que você vai encaixar nos dentinhos, vou colocar aqui, adicionar isso, e você vai. E é muito legal porque da sua língua, que ele tem toda a posição, ele foi todo elaborado para isso, para poder mexer tanto, trabalhar tanto no alinhamento, quanto no reposicionamento da língua, posicionar ela lá no céu da boca, coladinha onde ela tem que ficar, e melhorar, e com isso melhora a passagem das vias aéreas, melhora a passagem do ar, melhora as olheiras, então é sensacional. Para a mulher, então, é impressionante, é muito legal. Então, tá. Então, o tratamento, só reforçando, ele é a partir de um aparelho, né? Sim. De um sistema de aparelhos que foi desenvolvido na Austrália, chamado Brace, onde nós usamos esse aparelho, depois que o profissional faz o diagnóstico, vai escolher um tipo de aparelho, né? Existem vários modelos, né, de aparelho e tamanhos de aparelhos da linha do MyoBase. Porque não é só a parte de ortodôntica, né? Então ele trabalha com várias outras funções. Isso. E esse aparelho, ao contrário dos outros aparelhos, ele não tem nada a ver com dentes. Ele é um aparelho para músculos e funções. Então, por isso é que nós vamos tratar não os dentes, mas as causas que levaram os dentes e os maxilares a ficarem dessa forma, né? Então, eu sempre falo assim para os meus pacientes, né? O aparelho é a cerejinha do bolo. O importante é o quê? O diagnóstico correto de como nós chegamos nessa situação, né? A escolha do aparelho, mas o tratamento miofuncional em si, que consiste em basicamente 3 coisas, né? Primeira coisa, a pessoa tem que usar um aparelho escolhido durante 1 hora por dia. Essa 1 hora não precisa ser seguida, não precisa ser constante, pode ser durante o dia. E tem que usar o aparelho, a segunda coisa, para dormir. E a terceira coisa, nós precisamos normalizar as funções de boca e nariz. Através do quê? De treinamentos, né? Nós precisamos treinar. Nosso paciente precisa voltar a respirar de forma correta, precisa voltar a mastigar de forma correta e precisa voltar a engolir de forma correta. Porque todo mundo fala, a função faz a forma. Todo mundo fala que a função faz a forma. Mas o que fazemos na prática? Colocamos braces ou brackets nos dentes que estão com uma forma errada por causa de uma função errada. E aí nós queremos fazer uma forma correta para nossa boca voltar a funcionar. Isso não tem lógica. Nós precisamos primeiro fazer a nossa boca funcionar, termos uma função correta de boca e de nariz. Aí sim os nossos dentes vão se aliar de forma natural, porque função correta, dentes corretos. Função errada, dentes maxilares errados. E eu falo assim, e é tão nítido isso, assim, agora a gente começando a observar, depois que a gente conhece, né, odontologia miofuncional, como que
não tem lógica mesmo essa parte dos brackets, porque a gente precisa colocar uma contenção para poder segurar os dentes, para não deixar voltar, e que muitas vezes, mesmo com a contenção, volta, para poder garantir um tratamento. Então, como assim, né? A gente começa a pensar, por que eu tenho que usar uma contenção? E ninguém consegue falar um prazo de quanto tempo tem que usar essa contenção. Praticamente, nem a gente consegue, nem um dentista consegue falar, né? Eu falo assim, hoje cirurgião dentista consegue, mas o dentista não consegue, porque a gente não sabe. Não tem, se a gente tira, a gente sabe que vai voltar. Só que ninguém explica o porquê. Porque trata o dente, não trata a causa, trata só a disfunção, trata o sintoma, mas não a causa. Então eu falo assim, alteração dentária, má oclusão dentária não é o problema. Não é a causa verdadeira. Então a gente tem que tratar lá desde a raiz. Não só mexer ali na disfunção, não. Isso. E sem falar que hoje nós estamos falando dos aspectos do classe 2, né, dentárias e faciais, né, e miofuncionais, sem falar nos aspectos gerais que esse paciente classe 2 tem, né, com a deficiência da oxigenação celular, o déficit de aprendizado, uns podem levar ao TDAH, tem muitos pacientes que são taxados de autismo, que são respiradores bucais de classe 2, pessoas que têm Eu problemas falo de que intestino, dores nas costas, depressão, e aí por aí vai, né? Tudo causado por problemas das disfunções da nossa boca, que tem mais de quase 40 funções, e disfunções do nosso nariz, que tem quase 30 funções, onde a responsabilidade disso não recai de restabelecer a função sobre nenhum profissional da saúde. Porque, por exemplo, se você for no otorrino, ele não vai te explicar as funções do nariz e restabelecer as funções do seu nariz. Ele vai querer te operar de uma adenoide, ele vai te não querer te ensina. operar de uma amígdala, né? E onde você vai num gastro, por exemplo, tratar um problema de estômago, e ninguém vai falar para você que o sistema digestivo começa na boca, que a alteração pode estar aqui, geralmente está aqui, na boca, onde vai levar a alteração para todo o sistema digestivo, né? E o sistema digestivo, nós sabemos que é o nosso segundo cérebro. Tem milhares e milhões de conexões de sinapses nervosas que alteram o funcionamento do nosso primeiro cérebro. Sim, e o ar passa, né, assim, tudo começa a ter alteração, porque não tendo a entrada do ar pelo nariz, não tem esse processo de filtragem, não tem a umidificação, o aquecimento, então não vai ter a produção, a gente começa a ficar com menos produção de saliva e de lágrima, que é importantíssimo para a nossa imunidade. A gente não tem anticorpos, então por isso que é um paciente que normalmente ele vai estar sempre mais debilitado, né, com mais rinite, sinusites, e por aí afora, que muitas vezes a gente considera como crônico, né? E a gente vai levando assim, tudo bem. E na verdade hoje tem um tratamento para isso, e é corrigir, é voltar a respirar. Eu falo assim, a respiração ela é cura para várias doenças. O único problema é que as pessoas não sabem mais respirar. É isso que eu falo que a gente precisa começar a corrigir. Isso, perfeito. Então vamos voltar aqui só um pouquinho no nosso tema. Eu quero mostrar um caso que é do Dr. Chris Farrell, que é o criador do sistema Mabrice. E ele tratou dois gêmeos univitelíneos paquistaneses. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Essas duas pessoas aqui que eu estou mostrando para vocês são gêmeos univitelíneos. Então, esse é o Kili e esse é o Riz. Agora eu vou falar para você. Qual você acha, doutora, que é o respirador bucal? Não temos nem dúvida nenhuma que esse é o respirador bucal. Se eu perguntar para qualquer um aqui, né, doutora, qual dos dois mamou no peito da mãe e qual mamou na mamadeira, nós também não temos dúvida. Aqui mamou no Sim. peito da mãe e aqui mamou na mamadeira. Olha toda essa alteração. Então, se formos tratar
ortodonticamente, ortopedicamente, nós não vamos alterar o fenótipo da pessoa, porque eles têm exatamente a mesma carga genética. E por quê? Tem um equilíbrio, tem selamento labial, não tem olheira, tem musculaturas da face desenvolvida, tem saúde, e o outro tem olheiras, lábio invertido, dentes aqui aparentemente protruídos, lábios ressecados, face alongada. Por quê? Porque é um respirador bucal, porque tem deglutição atípica. E o que acontece quando nós fazemos o tratamento em ortodontia miofuncional ou em medicina orofacial? Nós restabelecemos o fenótipo correto do RIS, porque ele não nasceu para ser assim. Ele nasceu para ser assim, exatamente igual ao irmão dele. Então, a partir do momento que nós reequilibramos as funções de nariz, reequilibramos as funções de boca, através do sistema Mar-Brace e da ortodontia miofuncional, veja só o que acontece após 4 anos. Nós temos os dois exatamente como eles foram programados geneticamente para ser. E nenhuma especialidade da ortodontia ou da medicina que eu conheço faz isso que eu estou mostrando para vocês. Ou seja, restabelecer o genótipo do paciente. Nós mexemos no fenótipo para restabelecer o genótipo do paciente. Isso não é incrível, isso é fantástico, isso passa do limite do que a gente tinha de entendimento, passa do limite do que a gente tinha de entendimento do que é saúde e coloca a odontologia num patamar acima de muitas outras especialidades. E só falando um lembretezinho assim para, né, o pessoal, é que assim, a genética hoje, ela influencia muito pouco, tanto nos padrões quanto em alguma doença, né? Às vezes a gente fala assim, é genético, porque alguém teve câncer, eu vou desenvolver também. E na verdade já foi provado, a probabilidade é muito pequena de ser genética. É mais o meio, os hábitos, a forma que você é criado, que é o que realmente leva ao problema, né? Leva à disfunção, do que a genética em si. Então a gente tem que parar de acreditar, é genética, é crônico, é idiopático, porque tudo tem um porquê. E muitas das vezes está relacionada com boca e nariz desequilibrado. Isso. Eu falo assim, todos os dentistas, né? Eu falo dentistas, que nós somos cirurgiões dentistas, que já temos um entendimento, né? Mas todos os dentistas dizem que a saúde começa pela boca, mas não tem a mínima noção do que estou falando. Eu sempre dizia isso e não tinha a mínima noção de que eu estaria do que isso significava. Eu achava que dentes saudáveis eram o início da saúde, e isso não tem nada a ver. A saúde começa por uma boa função ou uma correta função de boca e nariz. Eu quero deixar aqui um convite agora para os profissionais da odontologia, né? Que nos dias 10, 11 e 12 de setembro nós teremos um curso sobre a odontologia miofuncional aqui na cidade de Moarama, onde vamos contar com a presença do nosso grande professor, Dr. Antônio Tavares Bueno, né? E também da doutora Cibele Pool, que nós vamos estar falando os 3 dias especificamente batidos sobre isso, mais aprofundado, é claro, e as demais alterações de boca e nariz e o tratamento miofuncional, né? Onde a doutora Ariane já estará presente, né? Será uma honra recebê-la aqui, né, na cidade de Moarama, e deixar o convite a todos os profissionais da saúde. E eu queria imensamente agradecer a doutora Ariane pelo aceite do convite. É uma coisa que eu estou fazendo com todos os extraordinários, que eu quero que cada um venha dizer aqui o quão extraordinário é na sua vida, é na sua clínica e é no seu diagnóstico. Então, muito obrigado, doutora, por ter aceito o convite. Foi uma conversa muito produtiva e muito agradável.
Ah, olha, eu vou falar para quem estiver assistindo que, gente, entrem nessa parte, vamos tratar o indivíduo de forma integral, né? É porque tudo influencia. Hoje, assim, conhecendo e depois que eu passei, toda a minha família usa, eu vejo, eu falo assim, os pacientes, eu acho que eles, de que ele vê o tanto brilho, tanto entusiasmo nos meus olhos, que eles não têm como não querer tentar, pelo menos, e eles ficarem com o mesmo, da mesma forma. Porque, assim, transformou minha vida, é impressionante, eu amo muito. Hoje eu falo, hoje eu vi que não poderia ter escolhido outra profissão a não ser essa. E tudo assim, depois que eu conheci a odontologia miofuncional, com certeza, porque eu parei de ficar só, às vezes, trocando restauração e não entendendo por que que quebrou, por que que caiu, ou de ficar com medo dos pacientes que voltava com recidiva, eu não sabia como lidar, ou com essa pergunta, quanto tempo eu tenho que usar contenção, não sabia explicar, né? Assim, então foi um divisor de água para mim. Eu sei que muitos pacientes estão muito felizes assim de voltar a respirar melhor para melhorar essa ansiedade, de poder mastigar melhor, porque isso tudo leva a vários outros problemas, como a apneia, que pode levar até a morte, distúrbios do sono. E hoje, de uma a cada três pessoas, eles vão desenvolver os distúrbios do sono. Então, assim, a gente tem que cuidar e é a gente que pode começar a ajudar e resolver a maioria desses problemas. Então, faça, tenha uma visão assim diferenciada. Vamos ser um cirurgião dentista, um profissional da odontologia do século XXI, que é muito gratificante. Eu não me vejo fazendo outra coisa hoje. Isso mesmo. Muito obrigado, doutora, mais uma vez. E vou deixar a live gravada. Se você gostou, bate no aviãozinho aqui embaixo, espalha para os seus amigos e vamos difundir a sua odontologia do século XXI. A partir do momento que você tem um entendimento da medicina orofacial, da odontologia miofuncional e do que você pode promover na vida da pessoa, a odontologia deixa de ser uma profissão. Você passa a ter uma missão. E, então, esse é o recado que eu deixo hoje. Mais uma vez, muito obrigado, Tereline, e espero revê-los em breve. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, até mais.